Boa tarde. Hoje eu convido vocês a falar sobre a relação entre alunos e professores, principalmente nas séries iniciais. Quando os alunos, quando as crianças saem do seio materno, saem das suas casas para enfrentar um ambiente diferente, um ambiente com pessoas que têm cultura diferente, que têm pensamentos diferentes, que é a escola. E ao mesmo tempo essas crianças têm que interagir com outras crianças também diferentes, que também foram criadas por pais diferentes, que também têm costumes diferentes. Então é um momento delicado para a criança. E o professor, nessa fase, principalmente nessa fase, tem que ter muita delicadeza, muita sensibilidade para conseguir acolher o aluno, motivar ele a estudar, a gostar da aula, gostar da sala de aula, conseguir integrar ele aos colegas. Então é um momento bem peculiar, bem difícil, bem dificultoso, bem para a criança. E o professor, que é o líder em sala de aula, deve estar bem preparado para isso. O que a gente percebe que ainda hoje o que acontece é que alguns professores são mais da linha antiga, mais do modo de dizer o que é para o aluno fazer, o que não é para fazer, que o professor sabe e o aluno está ali para aprender, o aluno não sabe nada, o aluno não tem voz. Inclusive a sala de aula, né? Em grande parte das escolas, na maior parte das escolas, a sala de aula é um aluno atrás do outro, um do lado do outro, e o professor lá na frente, às vezes o professor está até numa parte mais alta da sala de aula, e dizendo o que é para o aluno fazer, não fazer, e o aluno não tem voz, não tem muito o que falar com o professor, às vezes é distante do professor mesmo, às vezes o professor é mais frio, mais distante. Muitos professores pensam que dessa forma eles conseguem controlar melhor a turma, para ter a autoridade, eles têm que ter esse distanciamento do aluno. Na minha opinião, isso é um equívoco, né? Na minha opinião, e de muitos estudiosos, o professor tem que acolher o aluno, tem que, inclusive, incentivar o aluno a falar, dar alguma oportunidade de falar em sala de aula, explicar o que aconteceu, contar como é que foi as férias, o que aconteceu no final de semana. Faz parte do ensinamento, dos ensinamentos, faz parte o aluno expor as suas ideias, né? Inclusive, o professor, muitas vezes, pode se colocar à altura do aluno, ficar par a par com o aluno, né? Para o aluno se sentir mais acolhido, para o aluno se sentir de uma forma mais afetuosa, né? Sentir o afeto do professor. Isso até muito pouco tempo era dois estilos de professores, né? O primeiro estilo, que foi o que eu falei, e esse outro estilo mais moderno de professores. Isso era só pelo sentimento mesmo do professor, ele, né, pela característica dele, pela vivência dele, ele seguia um estilo ou outro estilo, mais ou menos isso. Mas com a psicologia positiva, estudos comprovam agora que esse afeto, essa maneira mais afetuosa de conduzir a sala de aula, de ouvir o aluno, de motivar ele a dar sua opinião, a tentar criar alguma coisa, o aluno também tentar criar alguma coisa, né? Esse novo estilo está comprovado pela ciência que é muito mais eficaz. Isso a psicologia já comprova para nós e ajuda a elucidar, a clarificar muito melhor essa ideia que antes era só uma ideia, né? Era só um sentimento das pessoas pensando, é melhor assim ou é melhor de outro jeito. Agora a ciência, a psicologia, na verdade, psicologia positiva por meio da ciência, consegue comprovar que realmente o professor mais afetuoso, o professor que desperta a criatividade do aluno, ele tem até um desempenho melhor, né? O professor, claro que em conjunto com o aluno, porque o aluno tem um desempenho melhor quando ele é ensinado numa escola com essas características. Primeiramente, a psicologia positiva ajudou muito o mundo empresarial, né? O mundo corporativo.
O mundo corporativo, claro, quer lucros e muitas vezes menos despesas e mais lucros. E no mundo corporativo ficou já claro também, tanto que as empresas já estão mudando muito para esse novo modo de trabalhar, de atuar, que quando o trabalhador ele é escutado, quando o trabalhador fica mais engajado no trabalho, ele produz muito mais. Ele produz ele trabalha com vontade, ele, se fala no jargão popular, né, ele veste a camisa da empresa. Ele trabalha sabendo porque ele gosta da empresa, porque ele se sente confiante que aquela empresa realmente faz o que diz, né? Que aquela empresa ajuda a sociedade, que aquela empresa faz algo bom, né? Que aquela empresa ajuda a construir um mundo melhor. E desse modo, o trabalhador também trabalha muito mais engajado, muito melhor, produz muito mais para a empresa e a empresa também, claro, os líderes também percebem isso e é muito melhor, né, para todo mundo, para a empresa e para os números da empresa, né? Por conta disso, no mundo corporativo, cada vez mais, o líder também deixa de ser aquele líder que ditava ordens, o João faz tal coisa, o Pedro faz outra coisa, a Maria faz né, uma terceira coisa. O líder para só de ditar tarefas e dizer o que é para cada um fazer. O líder é muito mais um líder de ajudar o colaborador, o trabalhador, a crescer na empresa, de se desenvolver, o trabalhador em si também se desenvolver, fazer cursos e inclusive ser escutado na empresa. Muitas vezes um trabalhador que seria um chão de fábrica, um trabalhador que antigamente era dado menos importância a ele, às vezes ele tem uma ideia muito importante para dar para a empresa e que vai ajudar todas as pessoas que trabalham ali e vai ajudar inclusive os números da empresa a crescer, né? E isso já está crescendo muito no mundo corporativo, né? E a psicologia positiva ajudou muito isso também. E, inclusive para o bem-estar do trabalhador no trabalho, né? No ambiente corporativo. E ligado a tudo isso está o doutor Polzak. Ele é doutor ele é em economia, né? Ele é formado em economia, mas ele, mais de 10 anos, ele estudou sobre o hormônio ocitocina. Primeiramente, esse hormônio era muito conhecido apenas na medicina, né? Porque é um hormônio liberado em grande quantidade logo após o parto e ajuda também no aleitamento materno, né? Consequentemente, ou junto com tudo isso, esse hormônio ajuda na criação desse vínculo que, na minha opinião, é um dos maiores vínculos que existe, né, no mundo, que é entre a mãe e a criança. E o Dr. Polzak começou a fazer estudos, né, há mais de 10 anos, ele estuda sobre isso, e estudos sobre esse hormônio, e ele acabou verificando que esse hormônio também é liberado em menores quantidades, mas é liberado em diversas outras ocasiões da vida. Num abraço, né? Demonstra-se o afeto de uma pessoa pela outra. E isso é a liberação dessa ocitocina para ambas as pessoas. E numa escuta, né, também, numa conversa em que as pessoas estão verdadeiramente escutando um ao outro, estão dispostas a escutar, estão com a atenção voltada um ao outro, também há muito da liberação desse hormônio ocitocina. E esse hormônio, claro, faz a ligação entre essas duas pessoas, a conexão, a relação entre elas fica muito melhor. Os professores, sabendo disso, eles podem, não apenas, como a gente falou no início, não apenas ser mais afetuosos com os alunos, apenas por uma característica inata dele, mas sabendo que isso é importante para a relação entre os alunos e sabendo que com essa liberação de ocitocina, com esse afeto, as crianças vão ter um desenvolvimento muito melhor, vão aprender mais e vão estar confiantes, né, no grupo que eles estão inseridos muito melhor, o professor pode se desenvolver e aprender como fazer isso
E sabendo que a ciência comprova isso também, aquele professor que é mais distante do aluno, que tem aquela característica mais fria ou mais distante, ele pode tentar mudar essa característica dele. E a direção de escola ou as pessoas que lidam com a contratação de professores também podem começar a exigir mais um professor afetuoso, porque isso vai desenvolver melhor os alunos e também para a escola vai ser melhor, né? Para a sociedade vai ser muito melhor tudo isso. Sendo a sala de aula um ambiente de, de liberação de ocitocina, né? De afeto, um ambiente em que o professor escuta o aluno, que tem um afeto, o aluno vai se sentir mais seguro. Então, porque vai ter uma relação melhor. A relação entre o aluno e o professor, sendo uma relação de afeto, o ambiente vai ser um ambiente seguro. A criança, estando num ambiente seguro, ela também vai estar mais propícia a aprender, vai ser mais fácil dela dar uma opinião dela ou de criar algo novo. Vai ser um ambiente de maior criatividade também. A sala de aula, se esse ambiente for um ambiente seguro, a criança não vai ter aquele medo que a gente antigamente tinha, a medo de erguer a mão e falar alguma coisa e o professor dizer, não, está errado. Então, o ambiente de sala de aula vai ser um ambiente mais seguro e mais propício à criatividade. Antigamente, tudo bem, deu certo. A gente aprender, o professor ensinar, a gente aprender, fazer da forma certa, da forma que é aceitável, da forma que deve ser feita. Mas atualmente, né, o mundo tá mudando tanto e está caminhando para algum lugar em que fazer a mesma coisa do jeito que sempre foi feito não dá mais, não cabe mais. O mundo hoje é um mundo de criatividade, um mundo em que quem está nos maiores postos, quem tem as melhores empresas, quem tem as empresas disruptivas, né, são as pessoas criativas, as pessoas que criam algo novo, estão atentas ao que existe hoje, o que pode ser melhorado, e elas têm essa audácia de criar algo novo. E para ter essa audácia, para desenvolver essa audácia de criar algo novo, tem que haver um ambiente acolhedor, um ambiente afetivo, um ambiente de segurança. A criança tem que se sentir desde nova, já desde os primeiros anos escolares, ela tem que se sentir segura para criar algo novo na sala de aula, para dar uma ideia que parece uma ideia, pode parecer uma ideia diferente, mas ela tem que se sentir segura para isso, para essa cabeça dela, para a mentalidade dela, estar mais inserida com a criatividade, com criar algo novo, que é o que o mundo precisa e é o que o mundo cada vez vai precisar mais daqui para frente, né? Então, a escola está alinhada com isso, os professores estarem alinhados com esse pensamento, vai fazer toda a diferença. E as crianças, bom, estando nesse ambiente acolhedor, de segurança, também vai criar um ambiente de comunidade entre as crianças, que também é algo que se fala hoje e é algo que será muito maior ainda no futuro. Um ajudar o outro, conseguir contribuir alguma coisa para o trabalho do outro, essa sensação de propósito, de saber o que quer fazer, isso tudo está ligado ao senso de comunidade. E mais uma vez, tendo o professor sendo capaz de criar esse ambiente acolhedor, em que as crianças confiam umas nas outras, elas vão estar num ambiente de comunidade, de um ajudar o outro, de resolver os problemas, e um ambiente também eles vão se sentir pertencidos, né? Vão sentir esse pertencimento, que é algo tão importante e algo que, na verdade, todo mundo quer na vida, né? Todo mundo quer se sentir pertencente, todo mundo quer se sentir acolhido ou válido, né? Quer se sentir que mesmo que tenha um pensamento que não seja um pensamento igual, um pensamento da totalidade, assim, mesmo que tenha um pensamento diferente, um pensamento novo, um pensamento criativo, né? Que ele ainda assim ele tem o valor dele, que ainda assim ele é pertencente àquele grupo, àquela comunidade, né? Isso faz toda a diferença para um ambiente seguro e como eu digo, é algo que se retroalimenta.
tendo a sensação de pertencimento, estando num ambiente de comunidade, as crianças vão se sentir mais propícias ainda a ter mais afetos com os colegas, não vai ter tanta briga entre um colega e outro, um vai querer ajudar o outro, o professor está disposto também a intermediar essas relações entre as crianças, sempre focando nisso que a gente está falando, pertencimento, comunidade, estimular a criatividade das crianças, né? Uma coisa ajuda a outra. Outro aspecto importante também para esse bom ambiente de sala de aula, esse ambiente seguro e bom de sala de aula que favoreça o aprendizado, é a comunicação. Claro, a comunicação, uma boa comunicação entre os alunos e os professores. Uma comunicação agradável, amena, né? Uma comunicação positiva. Mas, além disso, uma comunicação congruente entre o que o professor fala, o que a escola fala, o que a direção fala, o que a supervisão fala. Então, se a escola fala é obrigatório usar uniforme, não pode o professor dizer, ah não, na terça-feira você pode vir sem uniforme. Ou se a escola fala, é obrigatório tal merenda na segunda, na terça, um cardápio de merendas, né, para os alunos. O professor também tem que seguir aquilo, tem que ter uma comunicação harmoniosa, mas também congruente entre todos os entes da escola, né? Porque isso também vai ajudar a um ambiente seguro, que a criança sabe que pode confiar, que se o professor fala alguma coisa, a escola também concorda e a escola também sustenta aquilo, né? É a mesma coisa, se a escola dá alguma ordem ou manda fazer alguma coisa, o professor também vai sustentar aquilo, vai continuar. Por isso que esse treinamento ou essa forma de trabalhar do professor, como a gente está falando aqui, não é unicamente para o professor, mas sim para todo o ambiente escolar, direção, supervisão, pessoas que trabalham nas outras tarefas da escola. É para todas essas pessoas que vivem, que trabalham no ambiente escolar, devem ter esse conhecimento que a gente está passando aqui. E daí, agora, né, quem está escutando deve estar pensando assim, ah, muito bom então, né, tudo muito lindo, só coisa boa, a criança pode fazer, né, qualquer coisa. Então, resumindo, não tem regras, né, a pessoa poderia pensar. Mas não, muito pelo contrário. As regras também estão aqui no nosso vídeo. As regras são importantes e as regras, claro, têm que ser seguidas. E as regras têm que ser. Só que o que a gente vai comentar nesse vídeo aqui é que as regras têm que ser bem claras. Então, a criança tem que saber exatamente o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, tanto dentro da sala de aula, quanto na educação física, quanto nos corredores. Como eu estava dizendo, a merenda. Tem que saber se é tal merenda para levar, se é só merenda saudável, no caso, que é para levar. Tem que seguir aquilo ali, não pode pegar e levar doçura ou outra merenda que não seja aquela que já está definida na escola, já foi já foi aceita assim, né? Quando a criança foi para aquela escola, por exemplo. Então, as regras têm que existir, mas além do que só existir regras, as regras têm que ser muito claras e sempre têm que ser ditas e tem que ficar bem claro para a cabeça da criança o que pode e o que não pode em cada momento de sala de aula, né? Isso que a gente falou aqui faz parte de um círculo virtuoso, como eu falo, porque são coisas que se retroalimentam. A criança, tendo as regras bem definidas, ela vai saber como que ela pode agir, como que ela não pode agir em determinado momento na sala de aula. E também, tendo o afeto, também gera um ambiente mais acolhedor, mais seguro. As regras também ajudam no ambiente seguro, porque se a criança está na sala de aula, em algum momento ela pode fazer alguma coisa e no outro momento não pode, isso já fica estranho, já não é um ambiente seguro porque ela não sabe quando que as regras estão válidas ou não estão válidas. Por exemplo, a professora fala, não pode subir na cadeira. E daí a criança sabe, tá, não pode subir na cadeira. Daí lá um dia a professora diz, ah, hoje sobe ali na cadeira para pegar o livro que está num lugar alto. Não, aí a própria professora já está quebrando com as regras.
Então a criança já não sabe, tá? Pode ou não pode, né? Em algum momento pode, depois não pode. Então, ter as regras bem claras faz com que esse ambiente escolar também seja seguro. Então, tudo isso que a gente falou é uma coisa ajuda a outra para ter esse círculo virtuoso em que todo mundo ganha, inclusive os professores, né? Porque esse ambiente saudável, esse ambiente mais acolhedor, ele gera um bem-estar, claro, para as crianças, para os alunos, mas também gera um bem-estar para os professores. E esse bem-estar que está nos alunos, esse bem-estar dos alunos, ele pode ser traduzido em melhor rendimento escolar e um melhor sucesso acadêmico. Isso são trabalhos também, trabalhos científicos que comprovam isso, inclusive. Ficando isso, a gente teve uma meta-análise com 213 estudos de 270 mil alunos do ensino fundamental, do ensino infantil, na verdade, até o ensino médio. E alunos que tiveram esse ensinamento, algum ensinamento socioemocional, pontuaram 11% mais alto em testes escolares do que aqueles outros alunos que não tiveram nenhum ensinamento socioemocional. Isso a gente pode ver em números, né? A gente pode ver como é importante esse bom relacionamento entre alunos e professores. Fica bem claro como é importante essa aprendizagem socioemocional e esse bom relacionamento entre alunos e professores. No Brasil, ainda são poucos, né? Não tem algo muito grande a respeito de aprendizagem socioemocional e um programa de ensino para melhor relacionamento entre alunos e professores. O que é mais conhecido, que a gente conhece, que é maior, é a Escola da Inteligência. Foi idealizada pelo Augusto Cury, né, pelo Dr. Augusto Cury, e já está em mais de 1 milhão de famílias, né, atualmente. Eles já têm, desde o ensino infantil, já ensinam habilidades socioemocionais para as crianças. Só que ainda não é muito integrado, não é ainda toda a escola que... Poucas escolas que têm essa franquia para trabalhar com a Escola da Inteligência do Augusto Cury. E além disso, não é bem o ideal que seria, né? Mas já é um começo, já é algo que a gente tem disponível em escolas aqui do Brasil. Então, a gente pode falar que essas características do professor em ter um bom relacionamento com os alunos, ser afetuoso e tudo que a gente falou no vídeo é algo essencial e é algo que não pode ficar de fora das escolas nesse século XXI, né? E deve ser um treinamento, isso deve ser treinado, professores, toda a equipe da escola deve ser treinado com esses ensinamentos.